Fala galera, Pota Concurseiro na área, mais um vídeo para o canal. Instituto OACP, CBMERG temporário, vídeo 3, mais 30 questões de língua portuguesa. Aqui está o WhatsApp, né? Quem tiver interesse em comprar os PDFs, é só chamar pelo WhatsApp, beleza? Vamos lá. Ó, como forma de educação, esse tipo de museu tem papel importante. Aí ele botou aqui em negrito, ó. No entanto, não significa que ajude a criar novas gerações imunes à discriminação. Aí ele disse, a expressão em destaque indica a relação semântica de quê? Bom, o no entanto faz parte do time das adversativas, né? A gente já falou várias vezes, né? Essa série vai apresentar um monte, porque o Instituto OACP adora. Aquele time do mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante, ainda tem o e igual a mas, todas elas são adversativas. As adversativas exprimem adversidade, oposição ou contraste, né? E o que está na moda hoje em dia é o contraste. Aqui, ó, letra B. Está na moda mesmo, em todas as bancas. Inclusive a IDECAN já botou isso umas 500 vezes. E agora, fazendo essa bateria do Instituto OACP, eu percebi que até o Instituto OACP adora contraste. Porque olha essa outra. O levantamento finlandês não avaliou, porém, quanto tomate é necessário comer. Aí ele disse, a expressão destacada estabelece relação semântica de novo, contraste, porque aqui eu tenho o time das adversativas. Elas exprimem adversidade, oposição e contraste. Duas, essa é dada, né? Agora, a 3 é um pouquinho maior, né? Porque ele disse assim, considerando as regras de acentuação gráfica da língua portuguesa, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a correta ou as corretas. Tá. A primeira diz, o gasto energético de data centers poderá dobrar no mundo em 2026. Poderá. Aí ele disse, o termo destacado acentua-se por ser uma oxítona terminada em A. Tá certo. Poderá, sofá, guaraná, vatapá, é oxítona terminada em A. Ok. Aí a segunda ele diz, elementos, terras raras e outros minerais como silício, ó, silício é paroxítona terminada de tom crescente, cobre e lítio. Ou seja, aqui é paroxítona terminada de tom crescente e aqui também é paroxítona terminada de tom crescente. Só que ele disse que os termos destacados acentuam-se por razões distintas. Aí está errado, porque eles se acentuam pela mesma razão. Qual razão, Potter? Paroxítona terminada de tom crescente. Aí na 3, no trecho, conjunto de práticas, práticas é para o paroxítona, técnicas também é para o paroxítona. Ele disse que os termos destacados correspondem a paroxítonas terminadas em S. Não, aqui está totalmente errado. Ambas são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Ou seja, ele quer que eu aponte a correta. Só a primeira que é correta. Então, letra B. Apenas somente ela. Então, você tem que analisar para depois marcar, né? Ok. Aí a 4. É certo que mereciam punições severas. A oração destacada tem função de... Bom, quando você diz que é certo que mereciam punições severas, você vai ter que fazer que é certo isso. Quando eu falo que é certo isso, como que eu arrumo? Isso é certo. Ou seja, o isso está fazendo papel de sujeito. Se o isso faz papel de sujeito, essa oração é subjetiva. É uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ok. Mas ele perguntou qual é a função. A função é de sujeito. Ou seja, B. Essa era bem fácil, né? Ok. Tem vídeo de oração subordinada substantiva no canal também, tá, pessoal? Agora aqui, ó. Assinale a alternativa em que a palavra não apresenta dígrafo. Esse tipo de questão o Instituto OACP também gosta. Porque, olha só, pessoas têm dígrafo. O SS é dígrafo. Agora, Brasília não tem nenhum dígrafo. O máximo que eu posso dizer aqui é que Brasília tem um encontro consonantal, o BR. Não tem. Dígrafo não tem. Já foi a resposta. Foi. Mostra os dígrafos das outras. Ó, excesso tem 2 dígrafos. O XC, excesso, porque o X não é pronunciado, e o SS, que também é dígrafo. Crescer, esse SC é dígrafo, é crescer. Perceba que o S não sai, igual piscina, né? Ok.
Agora, China tem dígrafo. CH, NH e LH são dígrafos. Então, o gabarito foi bola. Aí a 6, assinale a alternativa que não contém dígrafo. Então, vamos lá. Arroz tem, o RR é dígrafo. Agora, microscópicos não tem dígrafo. Ó. Microscópicos. É proparoxítono, assim. A apótese CR aqui seria um encontro consonantal, exato. Mas aqui não tem dígrafo, nenhum. Não dá para... Essa é a resposta. Ó, NH é dígrafo, LH é dígrafo. Excelente, aqui eu também tenho dígrafo. Então, a única que não contém dígrafo é a letra B de bola, que estão fácil. Aí aqui, ó. A pessoa em questão não sente nada relevante por nós, mas preferimos acreditar que ela tem medo de amar. O termo destacado não pode ser substituído por... Bom, mais uma questão das adversativas, né? Ó, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto... Beleza, então, ó, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. É o time clássico. Então, ele não pode ser substituído por portanto, porque o portanto é uma conjunção conclusiva. É uma conjunção coordenativa conclusiva. Exprime ideia de conclusão. Aqui é o que eu costumo dizer, que você tem que marcar na prova o estranho no ninho. Quem é o estranho no ninho? Aqui a questão estava trabalhando o ninho das adversativas. Portanto, faz parte das conclusivas. Então, era só identificar isso. O tema é conjunções coordenativas. Beleza? Tá ok. Vamos lá. Aí a 8. A 8 é de função sintática, ó. Senado aprova criação de cadastro. O termo de cadastro está preso à criação. Criação é um substantivo abstrato que vem do verbo criar. Criar é criação. Então, vamos lá. Quando eu penso em criação de cadastro, aqui eu tenho duas chances. A questão se resume a ou é complemento nominal ou é adjunta nominal. Todas essas alternativas aqui são figurantes. A briga está entre adjunta nominal e complemento nominal. Como que você identifica? Ó, criação de cadastro. São duas perguntas. Primeiro, o cadastro cria agente. Segundo, o cadastro é criado, paciente. Aí tu fala, pô, o cadastro é criado. Se o cadastro é criado, sofre. Sofre é CN. Ah, tá. Então esse termo é um complemento nominal. Isso. Tem vídeo no canal, tem até 2 vídeos. São 2 vídeos que tem no canal do tema, que é essa briguinha de adjunta nominal versus complemento nominal, tá? Ok. Aí vamos lá. 9. Ó, outra similar. Ó, ele disse, o uso excessivo de umidificadores de ar pode ser tão prejudicial à saúde quanto o ar seco. As expressões destacadas desempenham respectivamente as funções de... Vamos lá, ó. O uso excessivo de umidificadores de ar. Isso tudo aqui é o sujeito. O núcleo é o uso. Uso é núcleo. O uso é um substantivo abstrato que vem do verbo usar. Usar ou uso. Seria derivação regressiva, tá? Mas o uso é abstrato. Quando eu penso em uso de umidificadores, eu pergunto a vocês, umidificadores usam agente ou umidificadores são usados? Você vai dizer para mim que eles são usados. Se são usados, sofre. Se sofre, é CN. Ó, complemento nominal. Complemento nominal. Então, essa e essa dançaram. Agora aqui, ó, pode ser tão prejudicial à saúde. Ou seja, prejudicial a quê? À saúde. Perceba que a pergunta sai do prejudicial, que é um adjetivo. Então, quando a pergunta sai do adjetivo, a resposta é CN, complemento nominal. Então, nós temos o gabarito Charlie. Então, tem que estar por dentro dessas histórias. Como é que vai ficar por dentro? Fazendo muito exercício, para pegar as manhas. Não tem jeito. Aí aqui, ó, 10. Qual o tema aqui, Pota? O tema aqui é grau dos adjetivos. Tem vários vídeos no canal, tá? Aí aqui ele disse, na frase, Ana é uma profissional muito competente, exceto afirmar que os termos destacados caracterizam um adjetivo em que grau? Bom, quando você fala muito competente, você tem um advérbio de intensidade mais o adjetivo, que é o competente. Essa configuração de advérbio de intensidade mais adjetivo vai dar superlativo absoluto analítico. Muito competente, bastante inteligente,
né? Muito, esforçado e por aí vai. É o superlativo absoluto analítico. A hipótese se tivesse assim, Ana é uma profissional competentíssima. Aí seria superlativo absoluto sintético. O superlativo absoluto sintético é aquele cujas terminações são íssimo, ílimo e érrimo, beleza? Então aqui, grau dos adjetivos, tá? Vamos lá. 11. A 11, você vê que ela é bem grande, né? Porque ele disse assim, ó, assinale a alternativa cujo sentido apresentado entre parênteses está correto em relação à expressão destacada. Tá? Aí aqui na área ele disse, a energia destinada aos data centers é usada não apenas para a operação dos servidores, mas também para manter em funcionamento seu sistema de refrigeração. Esse não apenas, mas também é adição, não é a oposição. É uma adição, né? Beleza. Segundo, aí aqui, afirma Pérez referindo-se à emissão de dióxido de carbono, CO2, quando são queimados combustíveis fósseis para obtenção da energia elétrica utilizada. Aqui passou longe de ser proporção. Esse quando dá ideia de tempo. Eu posso trocar por sempre que, ou assim que. Ó, se eu botar sempre que são queimados combustíveis fósseis, etc. Então não estava errado. Dos sistemas de inteligência artificial que demandam grande poder de processamento e, portanto, elevada carga energética para serem treinados e funcionar. Ele disse que é causa, não. Portanto, é conclusiva. Então, a ideia é de conclusão. Portanto, por isso, por conseguinte, logo igual a portanto e por aí vai. Ó, visto que é sempre causal? É. Visto que, já que, visto como, tudo causal. O que ele está dizendo aqui é consequência. Não, visto que é causa. Já era para pensar nisso. Aí o gabarito foi é. Sim, vamos ler a é. Aqui você percebe que o Instituto OCP gosta muito do assim como e do bem como. Ele já botou os dois. Ó. Projetar sistemas mais duradouros, reparáveis e recicláveis é outra abordagem. Assim como priorizar o emprego de matérias sustentáveis. Esse assim como, bem como, está dando ideia de adição, realmente. E o Instituto OCP já cobrou isso em mais de uma ocasião. Essa questão é muito boa, mas dá para pegar, tá? Agora, a 12. Mais uma questão que você trabalha as orações subordinadas substantivas. Porque, olha só, o problema é isso. Ó, o problema é que, às vezes, na pressa pela autonomia, acabamos presos a um sistema. Ou seja, o problema é isso. Aí é uma oração subordinada substantiva. Só que ela está ligada pelo verbo ser com determinante. Sempre que ela está ligada pelo verbo ser com determinante, ela é predicativa. Então, essa oração toda em negrito é uma oração subordinada substantiva predicativa. Se ela é predicativa, é porque ela funciona no fragmento como predicativo. Gabarito é. Peguem orações subordinadas substantivas, porque o Instituto OCP ama. Aqui, ó. Outra. Silva diz que o papel da educação é isso. Aumentar a capacidade e as habilidades dos cidadãos. A mesma coisa, ó. O papel da educação é isso. Então, aqui ela está ligada pelo verbo ser com determinante. O determinante pode ser um artigo ou um pronome. Aí tu vai falar, pô, é predicativa de novo? É. E é reduzida de infinitivo. Ó, oração subordinada substantiva predicativa. Ou seja, faz papel de predicativo. Função de predicativo. Então, tu vê que eles já colocaram mais de uma vez. Tá vendo? Então, todas que eu estou achando, eu estou colocando assim. Quando eu acho mais de uma parecida, eu estou de propósito colocando assim, em carreira. Que é para você olhar e falar, caramba, gostam disso, né? Aqui, ó. Mais uma de oração subordinada substantiva. Ó. Para o professor Silva, se o governo quer introduzir a educação como política pública, é preciso conciliar os objetivos. Ou seja, é preciso isso. Se eu digo que é preciso isso, como é que eu arrumo? Isso é preciso. Ou seja, o isso faz papel de sujeito. Se ele faz papel de sujeito, é subjetiva. Então, essa oração é uma oração subordinada substantiva. Subordinada substantiva subjetiva, e ela é reduzida de infinitivo. Conciliar é o infinitivo. Aqui, ó. Oração subordinada substantiva subjetiva. O curioso é que se você pegar os vídeos que tem aqui no canal, bota concurseiro,
de oração subordinada, substantiva, o vídeo das orações reduzidas. Lá em orações reduzidas, se não me engano, tem 4 vídeos, né? Aí nesses vídeos, você vai ver que tem uma que está assim: é preciso amar as pessoas. Ó, é preciso amar as pessoas. A análise é a mesma, porque é preciso isso, isso é preciso. Ou seja, subjetiva. Questão fácil. A 15, ó, de novo, ó, a conjunção destacada em o crescente aumento da demanda computacional, contudo, gera impactos no meio ambiente. Poderia ser substituída sem prejuízo de sentido pelas seguintes expressões, exceto... Bom, aqui nós temos o contudo, mais uma vez, que faz parte do time das adversativas. Então, ó, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, não obstante. Isso tudo aqui é do mesmo time, exceto destarte. Destarte da ideia de conclusão, tá, pessoal? Destarte da ideia de conclusão. É muito interessante. Você, o IDECAM, a banca IDECAM, já colocou questão com esse destarte, né? Nos simulados IDECAM tem ela também. Então, quem era o estranho no ninho aqui era o destarte, tá? Beleza, vamos lá. Agora, a número... Aí, tá difícil. 16. Ó, assinale a alternativa que apresenta corretamente, entre parênteses, a relação sintático-semântica estabelecida entre essas orações, tá? Olha lá. Essa modelização realmente facilita a vida do consumidor. Ou estamos perdendo algo essencial? Ele disse que era adição. Não, aqui é alternância, tá? Aí ele disse, recentemente deixei de consumir serviços porque só ofereciam suporte via mensagem. Aqui não é conclusão, aqui é a causa. Você deixou de consumir serviços por quê? Qual é a causa? Porque só ofereciam suporte via mensagem. Tá. Aí aqui, se a comunicação deve ser eficiente, também precisa ser empática. Ele está dizendo que aqui nós temos uma relação de causa. Ó, ele quer que apresenta corretamente, né? Corretamente. Não é, aqui é de condição, né? Se a comunicação deve ser eficiente, né? Aqui é condicional. Ah, então aqui é condição. Não é causa. Não. Agora aqui, ó. O telefone não deveria ser eliminado, mas sim complementado pelos canais digitais. Aqui ele está dizendo que é adição. Não. Aqui é adversativa. Ah, tá. É adversidade ou oposição. Isso. Então estava errado. Esse mais sim pode ser e sim. Olha, ele não deveria ser eliminado, porém deveria ser complementado pelos canais digitais, né? É adversativo. Agora, olha para essa. Muitos clientes se sentem mais confortáveis falando do que escrevendo. Aí ele disse que é comparação. Aqui realmente está vendo uma comparação. Eles se sentem mais confortáveis falando do que se sentem confortáveis escrevendo. Então, aqui estava correta, o gabarito do Instituto OACP foi EPO, tá? Letra E, bem maneira. Então, tem que treinar muito, não tem jeito. Tem que treinar bastante para que no dia da prova você tenha o maior aproveitamento de acertos possível, porque ainda tem as questões de texto. Então, você vai ter que julgar o texto para você chegar lá e responder. A do texto, tu pode acertar ou tu pode errar. Agora, a de gramática, você tem que acertar. Você tem que acertar, porque aí você se mantém na briga, entendeu? Vamos lá. 17, ó. Essa é interessante, para Dedéu. Ó, assinale a alternativa em que o elemento em destaque atua na coesão catafórica do texto. Aí aqui a gente entra naquela brincadeira de anáfora e catáfora. Bom, quando ele fala coesão catafórica, catáfora ou coesão catafórica é quando o pronome ele vai se referir a algo que ainda será dito, Quando ele fala anafórica, anafórica você lembra do antes. Então, anafórica, o pronome está se referindo a algo que já foi dito anteriormente, né? E aqui tem uma coisa que você pode falar, mas essa questão não está errada, mas não anulou, tá? Porque olha só, quando ele fala assim, esses sistemas a pleno vapor precisam de ventilação para evitar o superaquecimento. Quando ele falou esses sistemas, os sistemas já foram mencionados anteriormente. Tá vendo? Ele falou assim, esses sistemas a pleno vapor precisam de ventilação para evitar o superaquecimento. Aqui ele está funcionando de forma anafórica,
porque ele está se referindo aos sistemas que já foram mencionados antes, tá? Olha só, esse resfriamento, para ser eficiente, leia-se menor custo, utiliza muita água, um recurso escasso. Ou seja, esse resfriamento, ele está falando de um resfriamento que já foi falado anteriormente. Então, aqui também seria uma coesão anafórica. Olha só. Aí depois, diante desse cenário, ou seja, o cenário já foi dito anteriormente no texto. Ó, diante desse cenário, é preciso beber da fonte, mas devemos lembrar que nós somos a fonte. Então, aqui também era uma coesão anafórica. Olha só, vai vendo. Aí ele diz, essa água nutre toda a vida da Amazônia, do planeta. Ou seja, essa água é porque a água já foi mencionada anteriormente. É uma coesão anafórica, né? Agora, aqui, ele disse, essa é a verdadeira busca profunda de psique que devemos almejar. 2 pontos. Ampliar a resiliência e a consciência hídrica dos povos. Então, você vê que, quando ele falou que essa é a verdadeira busca profunda, a busca profunda não foi mencionada antes, e sim depois, ó, que devemos almejar. Aí aqui ele falou. Mas aí tu vai falar assim, tá, o gabarito foi O que eu fiquei encucado foi o seguinte, mas aqui, já que ele está se referindo a algo que ainda será dito, não era para ser esta? Que eu acho. Mas o Instituto OACP colocou assim, né? Fazer o quê? Era para ser esta. Porque o esta tem aquela coisinha do T, que se refere ao que ainda será dito. O essa se refere ao que já foi dito, entendeu? Então, o gabarito foi a letra E. Mas, né, uma questão mais ou menos, dá para pegar, tá? Só para deixar registrado. Essa aqui também muito maneira, muito. Então, assim, quem estiver estudando, assim, de lambão, assim, em cima do laço da prova, quem não está estudando português há mais tempo, está ferrado. Essa é a verdade. Porque a pessoa fica refém, às vezes, assim, eu só quero o Instituto OACP, mas você só pode falar que só quer Instituto OACP se você for uma pessoa que treina questões por assunto todo dia em diversas bancas. Aí agora a prova Bilt só quer a OACP. Show. Agora, se você não estuda nada dia nenhum, aí o concurso abriu, eu só quero a OACP, vai tomar fumo, certo? Vamos lá. Ó. Assinale a alternativa na qual se encontra, em destaque, um verbo cuja regência também poderia ser realizada pela preposição a, em um uso mais formal e de acordo com a norma padrão. Ou seja, a regência também poderia ser realizada pela preposição a em um uso mais formal e de acordo com a norma padrão. Aí eu ia primeiro. Ó. 47% dos colaboradores que responderam à pesquisa. Ou seja, a resposta é essa. Aqui eu poderia botar a preposição a, eu poderia colocar crase. Ó. Eu poderia dizer que eles responderam à pesquisa, eles responderam ao projeto, responderam ao censo. Aqui eu posso colocar a preposição a, consequentemente eu botaria crase. Aí o gabarito já é essa? É. Agora, olha para as outras. As outras não tem como tu botar preposição a em hipótese alguma. Ó. Quando não há limites claros que delimitam o quê? O pessoal e o profissional. Aqui é o objeto direto. Não tem como. A pergunta aqui é o quê? Tá. Ocorre uma sobrecarga emocional e física. Aqui não tem como ocorrer pedir preposição a. Isso aqui seria até o sujeito. Ó. Uma sobrecarga emocional e física ocorre. Não é essa. As empresas possuem o quê? Um grande papel. Seria o objeto direto. Não dá para botar preposição a aqui. As empresas devem criar uma cultura que valorize a saúde mental. Aqui eu tenho um pronome relativo que está retomando uma cultura. Uma cultura valorize o quê? A saúde mental, objeto direto. Não pode botar preposição a aqui. A única que caberia a preposição é aqui, porque você poderia dizer que responderam a quê? Responderam à pesquisa, responderam ao censo, né? Então, o gabarito foi A. Essa já é mais encorpada, na questão mais maneira, tá? Aí é 19, ó. Assinale a alternativa cujo verbo destacado desempenha na construção do sentido, olha o que ele botou, a mesma função tempomodal. Aí eu olhei e falei, caramba, função tempomodal. Na verdade, aqui a questão é de tempos verbais. É o tempo e o modo, né? Que é a forma verbal sublinhada em. Ó, as empresas devem criar uma cultura que valorize, né? Quando você fala uma cultura que valorize, talvez a cultura valorize. Esse valorize é presente no subjuntivo. Talvez eu valorize, talvez tu valorizes, talvez ele valorize.
É o presente do subjuntivo, tá? Na A, ele colocou em negrito o classificou. Classificou é pretérito perfeito do indicativo. Eu classifiquei, tu classificaste, ele classificou. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Não era essa. Mostrava, tá vendo? O ava é pretérito imperfeito do indicativo, que é aquele famoso time do iava, era, vinha, tinha, punha e queria. Pretérito imperfeito do indicativo. A, quando não há. A é presente do indicativo. Eu, ei, tu, ás, ele, há. Presente do indicativo. Ela ressalta. Ressalta é presente do indicativo. Que eu ressalto, tu ressaltas, ele ou ela ressalta. Isso aqui é presente do indicativo. Então, o gabarito tem que ser. Ó, ela ressalta, porém, que é necessário garantir que não haja sobrecarga. Ou seja, talvez haja, talvez não haja. Aqui, ó, talvez eu valorize, talvez tu valorizes, talvez ele valorize. O presente do subjuntivo é aquele que você encaixa o talvez. Talvez haja, talvez seja. Ah, então aqui era o presente do subjuntivo. Exato. Então o gabarito foi, a alternativa é. Maneira, tempos verbais. Tem vários vídeos no canal. Tá. Agora 20, ó. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa correta. Aí na área diz, fazem 3 meses que não a vejo. Não, é faz. Faz 3 meses. Por quê, Potter? Fazer indicando o tempo passado não vai para o plural. Essa é manjada, né? Aí depois, havia muitas manifestações favoráveis ao movimento. Tá certo. Por quê? Porque o haver, no sentido de existir, não vai para o plural. E ele não foi. Então aqui tá certo, ó. Fazem 4 anos que entrei na faculdade. Não está fazendo letras, né? Que é faz 4 anos. Ok. Então, é faz. Fazer indicando o tempo passado não vai para o plural. Haviam milhares de pessoas no comício. Está errado. É havia milhares de pessoas. Haver, no sentido de existir, não vai para o plural. E aqui ele disse que é 40 minutos de viagem de Jaboatão a Recife. Não é 40. São 40 minutos de viagem. Quando você fala assim, de Jaboatão a Recife, são 40 minutos. São 10 minutos, são 3 horas. Ou se fosse 1 hora, você diria de Jaboatão a Recife, é 1 hora de viagem. Tá? Beleza, então aqui também estava errado. 21. Assinale a alternativa em que a frase foi empregada corretamente. Tá? Os alunos devem aprender a falhar. Falhar é verbo. Antes de verbo não tem crase. Aqui estava errado. O homem pediu a Deus mais saúde. Aqui não pode botar crase, porque Deus é palavra masculina, não tem crase. Pois o deixaram haver navios. Ver é verbo, antes de verbo não tem crase. Aqui tinha até 2 erros. Ok. Não devo coisa alguma a ninguém. Ninguém é pronome indefinido, está errado. Nem a nenhuma entidade. Nenhuma também é pronome indefinido, ou seja, errado, errado. Aí aqui, olha a D, hein? A D é sensacional, porque olha só, a medida que tirei da casa foi anotada naquele papel que dei a ela. Aqui, gente, eu tenho a medida é o tamanho, o comprimento, né? O comprimento que tirei da casa foi anotado naquele papel que dei a ela. Então, esse a medida é o sujeito da oração principal, ó. A medida foi anotada naquele papel que dei a ela. Então, aqui está errado, que é o sujeito da oração principal, e aqui também está errado, porque não vai ter crase no a ela. Não tem crase em pronomes pessoais. A ele, a ela, a mim, a ti. Ah, outra coisa aqui antes que alguém me bata, ó. Os alunos devem aprender a falhar. E isso ocorre quando eles erram as tarefas. Quando eles erram o quê? As tarefas. Quando eles erram os exercícios. Aqui também não tinha crase. Aqui também estava errada. Tinha 2 erros. As tarefas é objeto direto. Isso aqui é só artigo. Quando eles erram os exercícios, tá? Ah, então a correta é. Vamos lá. Por que a está correta? Ó? Dê dinheiro àquela senhora. Ou seja, dê dinheiro a esta senhora. A essa. Se o aquela troca por a esta, tem crase. Que vive à margem da sociedade. Esse à margem da é uma locução prepositiva feminina. Tipo, a espera de, a procura de, a moda de, a caça de, né? É uma locução prepositiva feminina. Então, também está certo. Então, aqui estava correta, foi a letra E. Beleza, vamos lá. Aí a 22, ó. A 22 também é muito legal. Porque
Porque ele disse assim: assinale a alternativa em que a palavra como não tenha função exemplificativa. Não tenha função exemplificativa. Tá, vamos lá. Letra A. Especialistas destacam como encontrar o equilíbrio no mundo atual é fundamental para evitar o esgotamento mental. Então, eles destacam como encontrar, de que modo encontrar. Esse como, ele está dando uma ideia de modo, é um advérbio interrogativo de modo. Então, aqui não é uma função exemplificativa. Ele está funcionando como um advérbio interrogativo de modo. Já é essa a resposta. Aí tu vai falar, tá, então em todas as outras, ele tem função exemplificativa? Tem. Mostra aí, ó. O desequilíbrio decorre de pressões como, por exemplo, você pode pensar no por exemplo, ó, como, por exemplo, metas inatingíveis e longas jornadas. Ó, outra parte importante é desenvolver práticas de autocuidado, vírgula, como, por exemplo, você vai exemplificando, ó, como, por exemplo, atividade física, meditação e hobbies. As empresas devem criar uma cultura que valorize a saúde mental, ofertando ações afirmativas, como, por exemplo, respeito aos limites de horários e suporte psicológico. Então, você vê que você consegue encaixar esse, por exemplo, ó, ter políticas como, por exemplo, trabalho remoto e jornadas flexíveis permite maior autonomia dos colaboradores. Ou seja, todas, a B, a C, a D e a E, eu consigo encaixar esse, por exemplo. Aqui não. Especialistas destacam de que modo, como encontrar, de que modo encontrar o equilíbrio no mundo atual, né? Tá fazendo função de advérbio, interrogativo de modo. Então, o gabarito foi A. Bem diferente a questão. Muito boa. Tá. 23. Em relação ao excerto, ó, as famílias que têm idosos acamados enfrentam desafios ainda maiores quando não encontram suporte e orientação no sistema de saúde. Aí ele disse que é correto afirmar que há, dentre outras, uma oração. Aqui eu pensei assim, ó, as famílias que têm idosos acamados enfrentam desafios ainda maiores. Porque esse que é um pronome relativo que retoma as famílias. As famílias têm idosos acamados, ok? Então, se temos um pronome relativo, temos uma oração subordinada adjetiva, que no caso é restritiva, porque não tem vírgula. Então, o gabarito já é A, ó. Oração subordinada adjetiva restritiva. Tem. Calma aí, eu quero classificar as outras. Ó, as famílias que têm idosos acamados enfrentam desafios ainda maiores. A oração principal é: as famílias enfrentam desafios ainda maiores. Agora aqui, ó, quando não encontram suporte e orientação no sistema de saúde. Esse quando é aquele quando que troca por assim que, sempre que, todas as vezes que. Aí tu vai falar, Cota, essa oração introduzida pelo quando é oração subordinada adverbial temporal. Sempre que não encontram suporte e orientação no sistema de saúde. Mas tu vê que não tinha nenhuma alternativa falando sobre uma oração subordinada adverbial temporal, senão anularia a questão. Então, o gabarito foi alfa. Aí aqui, no período, pressionar crianças para que sejam bons alunos resulta em desânimo. Pressionar crianças, esse para que é o famoso para que troca por a fim de que, ou seja, é a ideia de finalidade, porque é uma oração subordinada adverbial final. Então, essa foi bem fácil, né? Essa aí, geral vai acertar. Essa é a finalidade escandalosa. Então, ok, vamos lá. 25, ó. Os sinais de aflição nunca vão parar de piscar. Quando eu digo que os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, e depois eu disse que os toques de alarme nunca vão parar de soar. Os verbos de destaque estão flexionados no. Aqui eu tenho o presente do indicativo. É isso aí mesmo. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos, vós ides, eles vão. Essa é a maneira. O vós ides, né? Então, esse vão, porque aqui está indicando certeza. Ó. Se eu digo para você que os sinais de aflição nunca vão parar de piscar, é uma certeza.
porque o indicativo indica certeza. Porque o vão, ele também pode ser do presente no subjuntivo. Se você tiver construções assim, possivelmente eles vão ao Maracanã. Possivelmente eles vão. Talvez eles vão. Aí já seria presente no subjuntivo. Mas nem tinha essa opção, né? O resto aqui estava tudo descartado. Só podia ser essa. Aí a 26. Ela, portanto, pode e deve ser ensinada. Portanto, é a mais conclusiva of the word. Por isso, portanto, por conseguinte, é tudo conclusivo. Então, termo destacado expressa o quê? Conclusão. Essa também é mel, né? Todo mundo vai pegar uma questão como essa. Ok. E aqui é tempos verbais de novo, tá? Então, vamos lá. 27. Mais uma de oração subordinada substantiva. Ó. Que ele disse, é possível comprovar a perenidade do humor chapiniano. Ou seja, é possível isso. Quando eu coloquei que é possível isso, como é que eu arrumo? Isso é possível. Ou seja, o isso está fazendo papel de sujeito. Se ele faz papel de sujeito, é subjetiva. Oração subordinada substantiva, subjetiva. Eu acho que a maioria vai acertar uma questão como essa. Até pelo quantitativo de vídeos que já tem no canal de orações subordinadas substantivas. Tá, ok, vamos lá. Aí agora 28, ó. Não ficar encharcados todo, nem molhar demais os pés. Requereu paciência. Aí ele disse, a forma verbal requerer, se conjugada no pretérito mais que perfeito, apresentará a seguinte forma. Bom, o pretérito mais que perfeito do requerer é eu requerera. Eu requerera, tu requereras, ele requerera. Nós requereramos, vós requerereis, eles requereram, né? Essa forma aqui não existe, ó. Requisera, ó. Requis não existe, não. Então, o pretérito mais que perfeito do requerer é requerera. Ah, Potter, e se fosse o pretérito mais que perfeito do querer? Aí seria quisera. Eu quisera, tu quiseras, ele quisera. Mas no requerer é eu requerera, tu requereras, ele requerera. Então é alfa. Mais uma de tempos verbais. E tem, acho que se não me engano, são 5 vídeos de tempos verbais que tem no canal. Tá? Beleza, vamos lá. 29. Assinale a alternativa cuja expressão destacada funciona como pronome indefinido. Existem aqui. Aqui é advérbio em lugar. Poucos debates na nossa era. Nossa é pronome possessivo. Depois, Owen Patterson propôs que seu país, seu é pronome possessivo, que não é afiliado a qualquer empresa. Qualquer é pronome indefinido. A qualquer empresa, a nenhuma empresa, né? A cada empresa. O gabarito foi esse. Ah, tá. Depois ele disse, mostrando os efeitos catastróficos de tal ciência. Esse tal aqui é pronome demonstrativo, tipo, mostrando os efeitos catastróficos desta ciência ou dessa ciência. Aqui é PD, pronome demonstrativo, mas o qualquer é pronome indefinido. Ok. E a 30 e última, ele disse, ó, em qualquer efeito obviamente nocivo à saúde humana. Aí ele disse, a expressão destacada funciona sintaticamente como? Quando ele fala qualquer efeito obviamente nocivo à saúde humana, é nocivo a quê? Aqui eu posso pensar que o nocivo é o mesmo que prejudicial, se fosse assim, qualquer efeito obviamente prejudicial à saúde humana, porque o nocivo é adjetivo. Aí você fala assim, nocivo a quê? Prejudicial a quê? À saúde humana. Se a pergunta sai do adjetivo, a resposta sempre será complemento nominal. E foi o gabarito do Instituto AOCP. Número 30, bola. Beleza? Bom, se você está gostando, não esqueça o like. Pelo amor de Deus, deixem o like. Em nome de Jesus Cristo. Não custa nada, é só ir ali embaixo e deixar um like. Ajuda bastante. Ajudem o canal, em nome de Jesus. E que Deus abençoe a vida de todos vocês com muita saúde, muita paz e muita prosperidade. Um forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal!